Isso com 10 anos também. Isso foi uma invenção do meu professor, porque ele estava completando um tecido mais duro. Aí, meu professor hoje, consciência, ele, devido às condições climáticas aqui que a gente mora, ele colocou esse tecido, que é bem fininho, né? Aí a gente às vezes é para São Paulo, para algum treinamento, aí aquele monte com aquelas roupas, tecido bem pesado, aí um tecido bem fininho. Esse mostra como é elegante, é bastante, bem friozinho. Quando está no carro, formato. Não, o formato é esse, né? Mas o tecido geralmente é um pouco mais grosso. Sei lá, esse aqui, eu sei que ele é grosso, quente, que só. Começa a dar uma talento, coisas que precisa. Não pode ser, ele não faz. Ele não adaptar. Tem um bocado de gente que vem lá, não sei de onde. E quer empurrar um bocado de coisa de goela abaixo. Tem que ser assim, assim, assim. Só isso, assim, desse jeito. Às vezes eu não entendo as particularidades locais. Porque às vezes não tem condição de ser daquele jeito. Quando a gente vai entendendo isso assim, começa a compreender uma coisa importante, que é quanto à adaptação da gente tem uma forma de sobreviver também. A gente se adapta também para poder sobreviver, sabe? E o meu primeiro professor ele dizia assim, hoje você ele fala. A gente precisa aprender a ser humilde. Porque às vezes a gente quer fazer tudo, mas não tem condição de fazer tudo, né? Fazer do jeito que é para fazer, mas não tem condição de fazer. Talvez fazer uma coisinha menor, uma coisinha mais simples, mas faz. Porque se você tentar fazer tudo, numa confissão, é se embanando todo. Aí o Zen tem muita essa questão, né? O caminho do Zen, quando está sem precisar. O caminho do Zen não é dar liseira por aí. Fique Zen. Tem até umas propagandas que eu vi, sei lá, fique Zen. Não tá vendo essas sai mais barato, já está falando aqui. Ela é baixa. Isso mesmo esqueci. Para mim, ele ia desligar sozinho. Depois deixar dele se ensinar a tomar, até descarregar. Mas assim, a gente faz isso, só nos a gente faz isso na vida toda, né? Se adaptando, né? Mas a gente está passando por uma porta, uma janela apertada assim, se virando de um lado, se vira do outro, aí olha assim, aí sobe, aí até o dia, como diz o outro, até sabe-se lá quando. Essa é a realidade, gente já dá para aqui. E tem a teoria da evolução das espécies, né? Que fala que não é nem o mais forte, aqueles são mais adaptáveis. Aqueles são mais adaptáveis, eles sobrevivem. Mesmo jeito que a gente não adapta, entendeu? A maioria da gente chega com uma grande ilusão, vou me iluminar em muitos anos. Vou resolver meus problemas em muitos anos. E aí, se a gente não tiver essa percepção de que a calma é importante, que a adaptação é importante, isso foi enganado. Foi enganado. E quando a gente passa muitos anos numa prática, que a gente se dedica muito, e a gente não consegue os nossos objetivos, sejam materiais, nossos objetivos pessoais, espirituais, seja lá o que for, quando a gente passa muito tempo e não consegue isso, a gente se até com prejuízo, sabe? A gente se sente fracassado. Como é que eu me dediquei tanto a esse ponto de doei parte da minha vida e não consegui nem outras coisas materiais, eu não consegui nem melhorar como pessoa. Essas coisas assim. Estava conversando com um colega, sempre das férias, eu estava me lembrando disso aqui. As pessoas sabem, né? É claro,
Teve muita gente, de repente formou uma onda assim, que vai todo mundo embora. Sua contribuição pode chegar a quem mais precisa. Faça a diferença. Não é que eu estou pedindo doação, não. Agora já começar a ir no banco. Então, assim, é interessante como as coisas vão se formando e não se desfazem. Vão se formando e não se desfazem. E a gente tem muita ilusão de que essas coisas vão solucionar a nossa vida, entendeu? Porque eu mostrei o Zen é que o Zen não promete nada. O Zen diz aí, senta aí e vê o que acontece. Se dê a oportunidade de ver as coisas como as coisas são. Entendeu? A simplicidade do Zen, eu me lembro como fosse hoje. As primeiras vezes, eu fui lá para o centro do Zen, e meu professor tinha uma frase assim, a gente subia a escada, fazendo uma coisinha assim, aí estava de cara com a parede, que tinha um ramo, esse aqui em cima de madeira, e tinha escrito embaixo na parede. Quando alguém pergunta qual o caminho seguir, você simplesmente responde caminho. Olha só, o Zen não vai se comprometer com o que tu vai te dizer, faça isso, faça aquilo, não. Nunca. Você tem que ver a partir do seu coração, a partir da sua análise da vida, né? O caminho seguir. Porque se a gente sair de uma ilusão depois da outra, uma ilusão depois da outra, uma ilusão depois da outra, com essa sensação de que está caminhando, com a sensação de que está chegando em algum lugar. Quando, na verdade, a gente vai, aí tem a sensação que chegou, aquele negócio de mantela tudo, aí vai. Aí chegou de novo, aí se desmantela tudo, vai. E vai. Desconstrói. Ele passa. Às vezes faz, né? Não dá se desmonta. Faz e desfaz. Se a gente não desfaz, chega alguém e desfaz. A gente jurando que isso é natural da vida do samsara, né? É natural dessa forma que a gente. Mas a gente encontra muito. Outra forma de sentir a vida, outra forma de ver, de estar no bem, aqui é o meu lugar. Não é aqui na casa dele. Onde você está é o seu lugar, entendeu? Porque você conseguiu pacificar a coisa mais difícil que é você mesmo. Porque quando a gente está mal, a gente pode ir. Não faz, né? A gente poderia ir para o paraíso. A gente estaria mal lá também. O budismo ele quebra um pouquinho essa ilusão das pessoas, sabe? Então, nós temos que ver muitos filhos para poder. Não, o Buda chega isso é bobagem. Para mim, é exatamente está aqui onde você está. Alguém disse que não precisa fazer viagens distantes. Alguém viajou bastante e depois ele chega a essa conclusão. Né? Quando eu estava exatamente onde eu estou. Lógico que as interações são importantes, a questão institucional são coisas importantes. Mas o caminho está justamente aí nesse local. Você se encontra. Entendeu? Você usa no Zen, a montanha onde os seus pés estão. A montanha é o tempo. Onde você está é o tempo. É uma coisa física lá fora. Só que para a nossa ilusão tem que ter um tempo. E é bom que tenha um tempo. É bom que tenha pessoas que se encontram em determinados dias, horários, para poder se fortalecer. Sábado passado eu vi uma coisa tão. Já faz 2 sábados que eu escutei isso, eu me identifiquei com essa frase. Quando se encontra uma joia preciosa e quer cuidar, né? Quando você encontra uma joia preciosa, a primeira coisa que você quer é cuidar daquilo. Aquilo faz um bem danado, né? Aquilo que faz um bem. Transforma de um jeito, mexe na sua energia de um jeito, na sua compreensão. Você sente bem, entendeu? Quando a gente pode, a gente quer cuidar. Natural, seja assim. E a gente é cheio de apego, né? Quando eu ia lá para a monja do começo fazer os treinamentos,
Geralmente eu ia uma vez no ano, que não tinha dinheiro para ir um ano. Quando estava a época de 25 dólares, os amigos, que não acabei nunca, que não acabei. Eu da parte da gente. Temos outras conexões por lá. Família, tem escola, tem isso, tem aquilo outro. Mas é interessante que a gente consegue pacificar essa nossa luta interior e sentir que o caminho é aqui agora, tá entendendo? Não tem esse negócio de ficar andando. Não, é aqui. Essa tranquilidade do caminho, sei disso. As coisas vão chegando e não lhe tira do caminho. Tem uma coisa que eu sempre falo muito, né, que é esse fluxo, né? As coisas vão chegando, você vai fluindo. Tem um plano aí que diz assim, é caminho reto, um caminho cheio de curvas. Onde de vez em quando acontece. Aí o aluno vai para certo, ele manda reto no caminho cheio de curvas. Aí o aluno vai. Tem uma curva, o aluno não faz a curva, dando a cabeça com o outro, dando a cabeça no sermão. Aí depois vem reclamar, dizendo que andou reto e se esborracha todo. A pessoa estava andando reto. Não, ele estava andando era todo torto, porque o caminho ia para um lado e ele ia para o outro. Assim, essa observação da gente, a simplicidade ajuda muito a gente a viver. Quem quer praticar realmente, a nossa amiga é a simplicidade. Vida simples. Uma vida sem muitos adultos, sem muitos glamour. Porque dá trabalho demais para manter o glamour. Dá muito trabalho manter o glamour. Dá muito trabalho viver de forma força. E depois querer uma prática que aponta para a simplicidade. Não é que seja impossível, mas se eu tiver objetos caros, quanto mais objetos eu tiver, maior vai ser o esforço que eu tenho que desprender para poder trocar aquele objeto, para poder manter aquele objeto. Baixando aqui mesmo, que aqui é simples. Sabe, todo mundo trabalhando aqui para ajeitar. Todo mundo ajeitando para trabalhar. Agora imagina esse esforço e a esquina todinha aqui, você tem que entender. Então, assim, o caminho da simplicidade é uma coisa muito importante. Semana passada, acho que foi de passarinho aqui, não foi fumando água. O pardalzinho tomando água, os outros brigando pela água com açúcar. E o pardal satisfeito, só com uma bolachinha, um pãozinho. A mulher tem um vaso assim, o portinho desse vaso, o outro lá se degladando. Se os outros dois estivessem lá se degladando, a gente já sai à conclusão, vamos repartir. Cada um usufrui, temos 3 bebedouros aqui na frente, um ali. Vamos repartir? Fica 2 para um, 2 para outro, 2 para as abelhas, 2 para os passarinhos. A gente não faz isso, a gente só vê alimento e tá bom demais. Porque se de repente o mundo teve uma catástrofe, eu estou no meu banco. Eu já tenho a feira toda aqui, ó. Os portos são impossíveis. Pode ter um terremoto, pode ter alguma coisa aí. O ramais pode explodir, tudo que não vai conseguir atingir aqui. Essa segurança, né? Eu acho que é bom morar num lugar seguro, né? Ninguém é doido de procurar um lugar de guerra para viver. Também porque a guerra maior é aqui é assim. A gente vê tantas pessoas vivendo uma guerra, né? Uma guerra não tem, uma guerra assim. Agora, se a gente chegar aí e disser para ela, respire com atenção plena, a pessoa vai dizer, duvido que isso funcione. Quem está tão contaminado, a gente acha que a solução tem coisas tão complexas, que a gente está presente na simplicidade, a pessoa diz, não funciona. Duvido muito. Eu duvido muito que só respirando conscientemente isso me ajude a alguma coisa. Preciso de uma coisa mais forte. Preciso de um gosto mais forte, um cheiro mais forte, um remédio mais forte. É coisa simples, um jeito que vai não resolve o problema. Eu tenho um problema que é a percepção do mágico.
Então, tem que ser uma coisa forte para poder resolver esse meu problema forte também. Dando com a cabeça na parede aí, é uma coisa forte. Botar a mão no fogo, que é uma coisa forte. Usei essa característica dessa coisa assim, sabe? É quase um minimalismo. Quando eu estava montando aqui, eu tive esse cuidado assim, porque aqui é extremamente importante. Tanto é que a gente não colocou absolutamente quase nada antes de fazer um retiro também. A gente fez um retiro, botou um papelzinho que a gente precisa, a gente foi. Que deu para a gente comprou, quando a gente foi adaptando. E também de adaptação. Só que a gente às vezes tem, a gente tem um espírito de família, assim, a boca é bem grande, assim, e a garganta é bem fininha. Aí não tem a habilidade de conseguir tudo, aí não dá para descer, fica. E sofre. Acaba quando tem muito desejo, sofre demais. Quando tem muito desejo, é mais fácil de manipular os outros, é mais fácil ser manipulado também. Quando é aquele que dá. Tem uma pizza deliciosa ali. É um chá maravilhoso ali. Daqui a pouco eu tomo. Se eu fizer o chamado olho grande, se eu fizer o olho maior do que a barriga, não precisa estar vendo. Se eu fizer o olho maior do que a barriga, como ele acontece nas coisas, você vai sendo manipulado por tudo. Por isso que você tem essa questão da simplicidade. A gente está tão rebuscado intelectualmente que não entende as coisas assim. Tem uma coisa curiosa, tem um intelectual. Um pseudo-intelectual, na verdade. Escreveu um livro sobre o budismo, lá na universidade, aqui, universidade pública, né? E aí, depois descobriu que esse cara não tem as formações que diz que tinha. Mas se perguntasse tudo de budismo, ele sabia. Pô, né? Porque era só o que eu. É só a cabeça, só a cabeça. E o coração que é bom, sempre está bem bom. Por isso que eu gosto daquele livro que a gente está estudando, né? Aquele livro lá, porque ele mostra tudo com simplicidade. Dói. Essa é a alguém disse assim, sabe? Eu não preciso mais ler esse capítulo, porque eu já estou vendo ele empurrando a pedra. Aí eu disse à pessoa, mas leia direitinho. Porque nessa fase, estou vendo empurrando a pedra, ainda falta outra coisa, né? A mensagem daquele capítulo é esse. A nossa claro é ver o que a gente está empurrando. Não é a coisa que acontece e a gente toma uma postura que vai nos defender. A gente assume a postura de guerra, né? Quando a coisa vai mexer na nossa estabilidade. Não, estou aqui. Tá? Aconteceu uma coisa que vai mexer na minha estabilidade. Os seminovos. Né? Os tubarões, como eu disse lá no livro. Nada que essas coisas são tão rápidas que a gente não percebe, a gente só fica preso na raiva, ou preso naquela instabilidade. O cara tem que ter a frieza de ver. A notícia chegou, mexeu com você, aí você, opa, você está mexendo aqui. Aí eu peço fazer essa parte. Por isso que a simplicidade é importante, porque a vida já te vê isso. Mas, por exemplo, coisas rebuscadas, é difícil. Botar em outras coisas, não é essencial. Como diz o pequeno príncipe, né, o essencial. Invisível aos olhos, dentes lá no livro. Estou prestando atenção na cereja do bolo. E não é. Estou prestando atenção. Morango do amor. Vamos encerrar com esse morango do amor. Como tem algum comentário aí sobre o livro, alguma coisa assim que chamou a atenção?
que doeu. E me dói tudo, isso é um fracasso. Eu tenho. Percebeu? É um morango do amor. Vou comprar um morango do amor também para ver. É caríssimo, viu? Ah, compra mais não, então. Não parece, né? Porque o morango já é caro, né? Não dá. Tá chegando na casa de R$30. É, um negócio. Demais. É, Muito. o meu momento é assim, várias vezes com você, mas eu acho que é o que mais me toca no livro, é que são sempre exemplos tão simples, né? Palavras tão simples, uma mudança tão grande, né? Aí, o mais realmente agora foi o Peregrino. Vou dar uma olhada. Mas, enfim, ela traz aquele exemplo. E uma coisa que eu fiquei pensando é que, como esse rodamuinho, ele também é essencial ao rio, né? Como ele água no rio, estudos portugueses. A gente vê aquilo ali como algo tão abstrato, né? Fica vendo aquela reação, mas tipo, esquece a real essência do português, que rodamuinho, né? Aquele mundo, né? E é algo tão simples, tão necessário na minha vida. E que, querendo ou não, também traz uma comparação. Ele é tão pequeno comparado com todo o livro. O Rodamuinho não vai mudar todo o livro, né? Ele tem uma influência assim tão gigante no Rio, né? Então ele é algo realmente passageiro e fundamental. A gente vai parar para pensar, principalmente em relação a tudo que a gente vive, né? Nossos problemas, tipo assim. Querendo ou não, é tudo fundamental para a gente se tornar a pessoa que a gente é. E também como é essencial para a vida, né? Aquilo ali vai vir, vai misturar tudo aquilo, mas vai alinhar, vai trazer outras reflexões, né? Isso foi desse texto, mas eu acho que quase todos os textos a gente tem uma mesma essência, né? Assim, então, isso que eu começo a perceber. Que no fundo é só para mostrar que a vida ela é essencial em todos os momentos dela, assim, né? Aí ela diz assim, você afunda, né? Afunda, aí depois o rodamuinho acaba e volta a ser o rio, também completo. O tempo todo isso acontece. E quando ela falou sobre os bens materiais, né, que são os detritos, né? Mas, assim, que impedem O rio de fluir. Mas é muito verdade. Só complementando, né, que a simplicidade, quando a gente não se apega tanto a essas coisas materiais, né, as coisas que vão impedir o rio de fluir, eles têm uma interferência também na nossa vida, né, Tem outra coisa, assim, o capítulo 1 e o 2 é sobre o casulo da dor, né? O casulo da dor. O casulo da dor, eu não vou dizer assim, a base dele não, mas assim, se engana e você não tem que sentir a dor, né? Pelo contrário, né? Lá aquela dor, aquela sensação, aquela coisa que você vive, aquela experiência que você vive, às vezes a gente quer sair dela, né? Só que aí, quando a gente consegue ficar quietinho naquele casulo, a gente descobre que ali é um lugar seguro, momentâneo, porque depois o dia vai passando e vai. Então, não é o casulo da dor não está ensinando a ser resistente, não. O casulo da dor está dizendo que seja a dor. Se transforma num poder. E se transforma depois em amor. Essa é a nossa vida de ser humano, esse movimento. Tá bom e tá ruim, tá bom e tá ruim. Que é a vida do samsara, entendeu? O Buda, ele fala assim, ó, realmente existe esse negócio de uma vida após a outra, mas a gente quiser acabar, a gente acaba. A prática, o entendimento correto, sabedoria, ação correta. Não viver 1 milhão de vidas para poder ter a libertação do sofrimento, não. A gente precisa depender do samsara, não. Porque o povo diz assim, não, porque o budismo acredita que você tem que nascer várias vezes para poder se iluminar, né? Eu digo, não sei isso, não. O Buda nunca disse isso, né? Nascer e morrer milhões de vezes para se iluminar. Ele disse pelo contrário, o caminho está aqui agora, a iluminação está disponível aqui agora. Só que a gente quer sair nesse caso, né? Em vez de ficar nele, tem que querer durar. A gente ficar na rua da coisa do problema enquanto o problema não quer durar. Só que a gente não quer ver.
Mas a mensagem do livro é muito essa mesmo, assim. Seja quem você é. Se você inventar de ser uma pessoa que você não é, você vai ter problemas. Você vai partir para o ataque. Quando você já chegar nesse capítulo aí, vai chegar um pouco mais na frente, ela vai dizer isso. A vida da gente começa a piorar quando a gente começa a querer ser uma coisa que nós não somos. Aí a gente começa a ter essa perspectiva, querer se enquadrar nessa perspectiva, e começa a ter problema. Aí você diz assim, não, mas como é que eu posso ser, querer ser isso aqui? Lá no livro, logicamente, que eu contextualizo, né? As histórias, assim, para poder a gente entender o que ela fala. Tem uma frase de Carl Jung, que ele fala que só pessoas têm o verdadeiro poder de curar-nos. Eu fiz até um palho. Perfeito. Sei que somos, né? Só pessoas têm o verdadeiro poder de curar-nos. Isso também é simplicidade, né? Todo mundo se vestindo assim, também vamos vestir assim. Está todo mundo comendo isso, galera. Pode ser interessante, por questão de somos, né? Todos curados. É igual o antídoto. O antídoto está no veneno. Uma cobra, né? O antídoto do veneno. Está na própria. Que é como se fosse a contradição e o paradoxo, né? Aquilo que faz com que você adoeça é que vai te curar. Né? Depende da forma que você vai usar isso. Né? Vai ser necessário. Por isso que ela manda a gente voltar por causa da dor, quando a dor tiver. E outra coisa, essa questão do caso da dor também, eu entendi que uma borboleta. A borboleta estava aqui no caso dela, naquele processo que a gente tem. Ela vai dar uma foto, mas é um processo de morte também. Ela mostra o que ela era. Né? E depois ela vai nascer como borboleta. Mas você tem que deixar aquele processo acontecer. Se você vai lá no casulinho e você ajuda a borboleta a sair, as asas dela não vão ter força. Né? Já veio uma metáfora também, uma história da borboleta, que uma vez uma pessoa teve muita pena, teve compaixão da borboleta, porque ela estava assim, sair do casulo, muito esforço danado. Aí a pessoa pensou assim, eu tenho que ajudar a borboleta, porque se eu não ajudar, ela não vai conseguir voar, tem que fazer o seu primeiro voo. Foi lá e abriu o casulo dela, só que danificou as asas. E ela não conseguiu, porque ela tinha que fazer aquele esforço. Como a vida, né? Quando a gente está dentro da dor, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de retorno ao ponto que causou a dor. Refletir sobre aquilo, que é ali onde está a resposta para a cura dessa própria dor. É a doença e o remédio, né? Tudo juntinho. Tá vendo, né? Por isso que eu gostei tanto do caso da dor. A gente vê a dor assim, aí a gente diz, eu não quero isso não, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Mas aquilo ali é a lição que você tem que aprender naquele momento. É como diz aqui o padrão. Cada experiência é uma lição. A simplicidade daquele livro é um negócio impressionante. Assim, o jeito que ela consegue pegar algumas consciências budistas e misturar com uma psicologia. E o Sísifo, Sim. o trabalho de Sísifo, eu vivi ele na prática. Eles param que a pedra dá uma pedra. Quando você tentava empurrar a pedra e brigar, né? Aí aqui ela ficava pesada, né? Isso já estava dando peso de Santa Eva. Olha que essa pedra. É uma coisa interessante no texto Casulo da Dor, que ela diz assim: o nosso trabalho é ver o que estamos empurrando. E o que é que torna o empurrar da pedra tão difícil? É o nosso julgamento a respeito do empurrar a pedra. Porque, na verdade, nós estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Só que o nosso julgamento a respeito daquilo que estamos fazendo transforma aquilo no inferno.
sobre essa questão desse julgamento, né? Suspender. Suspende Ou se contentar, dependendo ou da se situação. aceitar. Aceita Porque o contentamento, que é um conceito que ela coloca no livro, é que o contentamento não é sinônimo de felicidade. O contentamento é você ver as coisas como as coisas são. Se está na dor, eu estou vivenciando a dor. Se está na alegria, eu estou vivenciando a alegria. Que é aquele ditado popular, aceita, que dói menos. Aceita que dói menos. O da alma. Tristeza para vocês que possam estar no caminho. Para você que está em casa, tchau, tchau.